Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 18. Vamos dar sequência na nossa exposição do Evangelho de João. E já estamos aí há mais de 2 anos expondo o Evangelho de João. Eu lembro quando o Henrique foi batizado, eu preguei o capítulo 2, ou seja, tem mais de 2 anos que nós estamos nessa caminhada no Evangelho de João. E hoje a nossa mensagem está concentrada no verso 28 até o verso de número 32. Nós estamos agora na parte do interrogatório, do julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 18, do verso 28 ao verso de número 32. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa. Diz assim a palavra do Senhor. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus bendito, a Tua palavra está aberta diante de nós, e agora nós suplicamos o Senhor que o Senhor direcione toda a nossa atenção para ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações para receber a palavra do Senhor, que o Senhor aplique essa palavra em nossas vidas, que através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a enxergar, através do Espírito Santo, tudo que precisa ser ajustado em nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que eu seja apenas aqui um instrumento nas Tuas mãos, e que tudo que for dito aqui, Senhor, que seja aquilo que está na Tua palavra, mas que o Senhor me livre, ó Deus, de dizer aquilo que está no meu coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia possui inúmeros alertas sobre a preocupação que nós temos com as aparências externas. E a preocupação com a aparência externa é esse tipo de preocupação puramente com as coisas externas, a preocupação com demonstrar alguma coisa meramente de forma exterior, é o que nos leva à falsa religião ou à hipocrisia religiosa. Há pessoas na igreja, de uma forma geral, que são extremamente preocupadas com a sua aparência externa, mas o coração está longe de Deus. Há pessoas que tentam transmitir uma imagem de piedade, uma imagem de obediência externa, mas na verdade falta santidade interior. Isso, meus irmãos, é um alerta muito sério para todos nós. É muito fácil nós cairmos na hipocrisia religiosa, e isso acontece sem nós percebermos. Nos preocupamos em sermos vistos na igreja, nos preocupamos que os nossos filhos sejam vistos na igreja, nos preocupamos em mostrar aos outros que nós somos mais santos, mais piedosos, mas às vezes a vida espiritual está um caco.
E é uma preocupação meramente com a vida exterior. Na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Ou seja, na relação com o cônjuge, na relação com seus filhos, no trabalho, na vida da igreja, aparenta ser uma pessoa extremamente fiel a Deus, dizimista, vai na igreja todos os domingos, mas no trabalho se comporta como um incrédulo. É uma preocupação meramente exterior. E o Senhor denunciou essa hipocrisia religiosa do povo já no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, quando disse: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. E essa discussão, meus irmãos, nos leva para esse texto que nós acabamos de ler. Na última mensagem que eu preguei em João, no capítulo 18, eu destaquei sobre as irregularidades no julgamento de Cristo. O julgamento de Cristo perante a lei judaica, perante a lei civil de Israel e até a lei romana, foi um julgamento totalmente aleatório, injusto. E essa hipocrisia dos judeus agora vai ficar mais escancarada, pois o desejo dos judeus é matarem o Senhor Jesus. Mas eles não podem fazer isso. Eles não podem matar alguém, pois a lei dos romanos, que era o império que controlava na época ali Jerusalém, a lei de Roma proibia os judeus de tirarem a vida de alguém, de condenarem alguém à morte, de executar essa pena. E ao mesmo tempo, os judeus se apoiam na lei para alcançar os seus objetivos. Ou seja, a passagem que está diante de nós é uma passagem que nos leva a refletir sobre a hipocrisia dos judeus. Ao mesmo tempo que os judeus estão preocupados ali com os trâmites da lei, com a festa da Páscoa que estava acontecendo naquele momento, eles estão, ao mesmo tempo, condenando injustamente à morte o Filho de Deus. E você deve olhar para o seu coração e buscar reconhecer se você também não está vivendo uma vida cristã hipócrita, assim como estava os judeus nos dias de Jesus. Por que você vem na igreja? Por que você dá o dízimo? Você está mais preocupado com o que você demonstra ser ou o que você realmente é, do íntimo do seu coração? Essa era a preocupação dos judeus, com as aparências, com a purificação externa. Eles queriam mostrar aos outros que eram superiores, que eram mais santos, mais puros, mas eles não eram capazes de perceber que eles estavam deturpando a lei para condenar injustamente o Filho de Deus à morte. Eles estavam preocupados com a contaminação externa, mas não eram capazes de compreender que o seu coração já estava contaminado. E a pergunta, meus irmãos, que nós devemos refletir ao longo dessa mensagem é exatamente essa: como está o seu coração? O que você tem se preocupado mais? Como está o seu coração? O que te leva mais a se preocupar com relação às coisas da sua vida espiritual? E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos ver nessa passagem que nós acabamos de ler. E o verso 28 prossegue, dizendo: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Jesus ficou preso durante a noite, até o amanhecer do dia. E assim que amanheceu o dia, os judeus providenciaram enviar Jesus para os romanos,
O pretório aqui era a casa do governador de Roma daqueles dias, a casa do governador da província romana, que no caso era a província da Judéia. E os judeus precisavam enviar Jesus aos romanos para continuar a condenação de Jesus. E os judeus tinham pressa nisso. Eles queriam fazer isso o quanto antes, sem despertar a atenção das multidões, sem atrapalhar a festa da Páscoa. Além disso, tudo tinha que ser feito antes do sábado. Então, os judeus tinham pressa em condenarem Jesus, e eles queriam Jesus morto. Eles queriam matar a Jesus, queriam eliminar o Filho de Deus o quanto antes, mas para isso eles precisavam dos romanos. O sinédrio, composto pelos judeus, tinha o direito de decretar alguém à morte, mas não tinha o direito de executar a pena, por causa da lei de Roma, que proibia que as outras nações, que eram controladas pelo Império Romano, levassem alguém à morte. Então Jesus é levado para o pretório, que é a casa do governador romano, que no caso é Pilatos. Mas João fala um detalhe importante aqui. É dito no verso 28 que eles não entraram na casa do pretório, na casa do governador, para não se contaminarem. O pretório era a casa do governador, e estar naquele espaço fechado com pessoas que não eram judias, para os judeus eles iriam se contaminar. E assim não poderiam comer a Páscoa. E nós já fomos informados que Jesus já comeu a Páscoa. Ou seja, os judeus estavam tão preocupados em matar Jesus que até agora eles não tinham celebrado a ceia da Páscoa. E ao mesmo tempo que eles estavam preocupados com a purificação cerimonial, ao mesmo tempo eles estavam condenando o Filho de Deus de forma injusta para ser morto. Que hipocrisia, meus irmãos! Que hipocrisia! Eles estavam prestando atenção nos mínimos detalhes da religião judaica, mas o coração estava longe de Deus. João diz que eles não queriam ser impedidos de comer a Páscoa por causa dessa contaminação. Marcos capítulo 7, Jesus traz alguns ensinamentos importantes sobre o que de fato contamina, o que de fato contamina o homem. E Jesus faz uma crítica aos judeus que se preocupam de serem contaminados pelas coisas que vêm de fora. Nós lemos a liturgia, lá em Mateus capítulo 7, diz: os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergir. E há muitas outras coisas que receberam para observar. Os judeus eram rigorosos no ritual de purificação. Mas Jesus diz o que realmente contamina o homem. E ele diz: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. O que sai do homem, isso é o que é. O que está dentro do coração do homem são os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o ódio, a lascívia, a inveja, a soberba. Todos esses males vêm de dentro e contaminam. E o que Jesus estava ensinando ali é que o homem já está contaminado, ele não passa a ser contaminado. As coisas que estão no íntimo do seu coração, é essa lista aqui: adultério, avareza, ódio, dolo, maldade. Isso é o que contamina o homem. Em outras palavras, Jesus disse que as coisas que estão dentro do coração é o que contamina, não o que vem de fora. O que vem de fora não contamina. E o que estava no coração dos judeus naquele momento, que eles entregaram Jesus para os romanos, era homicídio, malícia, soberba, maldade. O próprio Cristo disse lá em Lucas capítulo 11: vós, fariseus,
limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. O vosso interior. Em outras palavras, os judeus não queriam entrar no pretório para não se contaminarem, mas eles já estavam contaminados e não eram capazes de perceber. E os judeus levaram Jesus até o pretório, até a casa do governador. E como eles não queriam entrar, o governador saiu até eles, no verso 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse: que acusação trazeis contra este homem? E aqui, meus irmãos, é importante você entender quem era Pilatos e a sua relação com os judeus. Pilatos era o 5º governador romano da província da Judéia, que foi nomeado pelo imperador Tibério. E naqueles dias, a província da Judéia não era uma província que os governadores romanos gostavam muito de governar. Era uma província complicada por causa da insubmissão dos judeus. Ninguém gostava muito de ser governador da Judéia naqueles dias. E logo quando Pilatos assumiu, os problemas com os judeus começaram, porque Pilatos espalhou várias imagens e utensílios do imperador pela região da Judéia, e isso despertou o ódio dos judeus. Num desses protestos, os judeus cercaram a casa de Pilatos, e Pilatos ameaçou cortar a cabeça de todo mundo. Numa ocasião, Pilatos tentou interferir no templo, colocando escudos romanos dentro do templo dos judeus, e isso desencadeou uma revolta generalizada. E 4 filhos de Herodes enviaram um protesto para o imperador, questionando as atitudes de Pilatos, e o imperador ordenou que Pilatos respeitasse a liberdade religiosa dos judeus. Então, Pilatos, depois disso, passou a ter um certo medo dos judeus. Pilatos tinha receio de que os judeus voltassem a denunciá-lo para o imperador de Roma. E é por isso que, mesmo Pilatos vendo que Jesus não era culpado, mesmo assim ele entrega Jesus para ser morto. E na continuação da narrativa vai ficar claro que Pilatos não vê nenhum crime em Jesus, mas temendo os judeus, temendo que eles fizessem outra queixa para o imperador, ele então entrega Jesus para a morte. Mas Pilatos se mostra resistente. Cadê a acusação? Qual é a acusação contra Jesus? Mostre uma acusação. Eu não posso simplesmente condenar alguém à morte sem ter uma acusação. E a resposta dos judeus é um tanto descarada. Eles não respondem informando qual é a acusação. No verso 30, eles dizem: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Em outras palavras, Pilatos, você está questionando a nossa integridade? A nossa palavra? Este é malfeitor. Faça o seu dever, condene-o à morte. Percebam a malícia no coração dos judeus. Eles não queriam dar a Pilatos uma acusação contra Jesus. Eles simplesmente queriam que ele aceitasse a palavra deles e pronto. Olha, ele é um criminoso e pronto, condene ele à morte. Mas Pilatos falou: olha, cadê a acusação? Me mostra a acusação, não pode ser assim. E a resposta dos judeus já é um tom de ameaça: governador, pare de fazer perguntas. Se estamos dizendo que esse é malfeitor, faça o seu dever, faça o seu trabalho, condene este homem à morte. Perceba, irmãos, que esses homens já estão com seus corações contaminados pela maldade. Eles não precisam entrar na casa do governador para se contaminarem. Eles já estão contaminados. E então Pilatos responde no verso 31. Tomai-o vós outros e julgai segundo a vossa lei. Pilatos diz que eles queriam fazer com Jesus, que o que eles queriam fazer com Jesus, levá-lo a julgamento e condená-lo sem uma acusação formal, estava em desacordo com a lei de Roma. Calvino diz que o que eles queriam estava em desacordo com a lei de todas as nações, estava em desacordo com o senso comum da humanidade. E veja, irmãos, um ímpio,
Um gentio está tendo mais sensatez do que os judeus. Falou, olha, mostra a acusação, cadê a acusação? Os judeus que se vangloriavam de possuírem a lei de Deus, agora estavam deturpando a lei para condenarem a Jesus. Hipocrisia, irmãos. Hipocrisia. Pilatos sabia muito bem que as questões envolvendo Jesus e os judeus eram questões religiosas, e os romanos não estavam nem aí para isso. Olha, cuide das questões de vocês, usem a lei de vocês, julguem eles segundo a lei de vocês, eu não estou nem aí para essas questões religiosas. E aí os judeus respondem, a nós não é lícito matar alguém. E quando eles responderam isso, Pilatos entendeu onde eles queriam chegar. Eles queriam matar o Senhor da glória. Até agora eles não tinham dito ainda a intenção que era tirar a vida de Jesus. Mas agora, de forma descarada, sem apresentar nenhuma acusação, eles dizem, nós não temos o direito de matá-lo. Na lei de Israel era previsto a pena de morte. Existia pena de morte, por exemplo, por apedrejamento, mas os romanos proibiram os judeus de executarem a pena de morte. E motivações religiosas não era suficiente para os romanos condenarem alguém à morte. Precisava de uma queixa política. E por isso os judeus vão inventar uma história política. No capítulo 19, eles vão dizer, olha, ele está dizendo que não podemos pagar tributos a César. Ele está dizendo que é rei. Ele está querendo se colocar no lugar do imperador de César. Por isso ele tem que ser morto. E foi por isso que Pilatos condenou Jesus à morte. Uma questão puramente religiosa não era suficiente. Tinha que ter uma apelação política para matar Jesus. E Jesus está sendo condenado à morte, injustamente, por causa da trama de homens perversos. Nós não podemos matar ninguém, mas você pode, governador. Faça isso. Mesmo sem ter uma acusação, faça isso. Enquanto estavam preocupados em não se contaminarem em um ambiente fechado com gentios, eles entregam o Filho de Deus aos romanos para ser crucificado de forma injusta. E nem sempre os judeus respeitavam essa lei. Eles não respeitaram no caso de Estevão. Apedrejaram Estevão. Mas aqui há um detalhe que João traz no verso 32. Jesus já tinha profetizado a respeito da forma que ele seria morto. Ele diz no verso 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Os judeus queriam matar Jesus. Isso só seria possível através de Roma. Mas os romanos não faziam apedrejamento. Os romanos não matavam alguém tacando pedra. O sistema de pena de morte romano era a crucificação. Era levantar alguém no madeiro. E por isso João traz essa lembrança no verso 32. Para se cumprir a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. E lá no capítulo 3, verso 14, Jesus disse, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E esse levantado, Jesus estava falando da sua crucificação. Lá no capítulo 12, verso 32, Jesus também disse, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus profetizou que ele seria morto pelo sistema penal de Roma e não pelo sistema judaico. Este ato de ser levantado significava ser levantado na cruz. Jesus já tinha profetizado isso, e João está nos dizendo isso, irmãos, que embora Cristo esteja sendo tratado como um malfeitor, como um criminoso, sendo acusado falsamente pela hipocrisia dos judeus, a palavra de Deus está se cumprindo, Deus está no controle, isso fazia parte do plano de Deus.
É como se João estivesse dizendo: não fiquem desesperados. A palavra de Deus está se cumprindo. Faz parte do plano. Cristo profetizou que ele seria morto assim. E essa passagem, meus irmãos, nos ensina importantes lições. É muito fácil nós olharmos para os judeus dos dias de Jesus e apontarmos a hipocrisia dos judeus. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos. Pois o que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. O que levou Jesus para a cruz não foi meramente a hipocrisia dos judeus. O que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. E todas as vezes que nós honramos a Deus com os nossos lábios, enquanto o nosso coração está longe do Senhor, é como se nós estivéssemos crucificando Cristo novamente. Foram os nossos pecados. É muito fácil, a gente olha a hipocrisia dos judeus, mas nós devemos olhar para nós também, irmãos. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor da glória para a cruz. E quando nós honramos a Deus com os nossos lábios no domingo, mas entra a segunda-feira e a gente se afasta de Deus de uma forma impressionante, é como se nós estivéssemos levando Cristo de novo para a cruz. Os judeus dos dias de Jesus eram hipócritas, sim, mas nós também fazemos parte daquela multidão que traiu Jesus. Os nossos pecados levaram o Senhor para a cruz. Às vezes nós também somos hipócritas, irmãos. Às vezes nós também temos essas coisas, né? Como disse Jesus criticando os judeus lá em Mateus 23, olha, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Às vezes nós também agimos assim, e agimos assim principalmente com relação ao outro. Assim como foi Davi. Quando o profeta Natan exortou a Davi, quando Davi cometeu o pecado do adultério com Betseba, não sei se os irmãos se lembram dessa história. Natan chegou para Davi e contou uma história. Falou: Davi, tinha um homem muito pobre numa cidade, um homem muito pobre, e esse homem só tinha uma cordeirinha, e era uma cordeirinha que era como se fosse alguém da família, uma cordeirinha que cresceu nos braços do seu filho. E certa vez passou um homem rico por essa cidade, um homem que tinha muitos gados, muitas ovelhas, muito boi, e esse homem rico mata essa cordeirinha para fazer uma festa com seus amigos. E Davi, quando escuta essa história, Davi fica irado. E Davi tinha acabado de cometer o pecado do adultério com Betseba. E quando Davi ouve essa história, Davi fica irado. E Davi dá um salto no seu discurso. Parece que o senso de justiça sobe na cabeça de Davi. Davi diz: o homem que fez isso deve ser morto. E Natan olha profundamente nos olhos de Davi e diz: Davi, este homem é você. Quantas vezes, meus irmãos, nós usamos o rigor da lei para o próximo, mas não para nós mesmos, porque nós somos hipócritas, assim como os judeus, e nos preocupamos com as aparências externas. Nós devemos olhar para a hipocrisia dos judeus e avaliar os nossos corações, se não estamos comportando da mesma maneira. Há muita gente que não está preocupada com a glória de Cristo, não está preocupada com a glória da igreja, não está preocupada com a honra de Cristo, mas estão preocupados com a aparência externa. Há pessoas que se dizem preocupadas com a santidade da igreja,
mas não a santidade na vida pessoal. E é uma preocupação legítima. O problema da hipocrisia é esse, não é verdade? Porque às vezes a preocupação é legítima. Faz sentido nos preocuparmos com a santidade da igreja. Nós corremos o perigo, irmãos, de usar a lei de Deus para os interesses, nossos interesses malignos. Os judeus estavam fazendo isso no julgamento de Jesus. É muito fácil, irmãos, nós cairmos no erro dos judeus, de usar a lei de Deus para interesses equivocados. Os judeus usavam a lei de Deus para serem aceitos perante Deus. E se você pensa assim também, você está sendo hipócrita também. Assim como os judeus estão fazendo mau uso da lei. Os judeus esperavam isso, esperavam que Deus olhasse para eles com clemência, por observarem a lei. O que faz Deus olhar para você de forma benevolente não é o fato de você cumprir a lei. E se você pensa assim, você está sendo hipócrita. Ele é gracioso com você por causa de Cristo, porque quando Ele olha para você, Ele não vê a sua bondade, mas Ele vê um pecador justificado, revestido com a justiça de Cristo, e é por isso que Deus olha para você com benevolência, não por causa dos seus méritos. Ele olha com você com benevolência, apesar da sua hipocrisia, porque Ele vê um pecador revestido com os méritos de Cristo. Nós devemos cumprir a lei de Deus, irmãos. Sim, para honrar o nome do nosso Deus, porque é mandamento dEle. Mas você não será aceito perante Deus por cumprir a sua lei. Quando Deus olha para você, Ele vê o Filho dEle, em quem ele tem prazer. Ele vê o seu Filho, que foi morto por causa da nossa hipocrisia, por causa dos nossos pecados. O que se passa no seu coração? Nós lemos na liturgia, no Salmo 51. O que de fato agrada a Deus? O que de fato Deus espera de nós? Qual é o sacrifício que Deus se agrada? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Olhe para a lei no poder do Espírito Santo. Cumpra a lei de Deus para honrar o seu nome. Mas não faça isso esperando ser aceito por Deus. E lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Olhe para o seu coração. Você pode estar sendo hipócrita e ainda não percebeu. Você pode estar vivendo uma vida apenas se preocupando com as questões exteriores, com as questões externas, tentando mostrar uma aparência que não condiz com a realidade do seu coração. Olhe para a realidade do seu coração primeiro. O que se passa no seu coração? O que se passa no seu coração durante a semana? O que se passa no seu coração durante os momentos em que você não está reunido com o povo de Deus? Olhe para a realidade do seu coração primeiro, pois lá é que estão as coisas que verdadeiramente contaminam o homem. Que Deus os abençoe.